Porque ele perdeu o dinheiro todo que ele não arrecadou no Independência, todo que ele pagou de prejuízo, todos os jogos de Atlético Cruzeiro no Independência, que ele teria 10% da renda, tá certo? E ainda mais o seguinte, o Estado estava lá. Eles pediram o Estado para reformar. Eu tenho uma carta do governo pedindo o Estado para reformar. Que então, foi, assim, uma incompetência fechar os dois estádios. Isso eu não posso falar, esse problema não é meu. Eu lutei muito para que o estádio estivesse pronto. Lamentavelmente, nós tivemos problema com a Caixa, problema de projeto, e aí a equipe do governo lutou muito comigo. Não foi pouco, não. Nós estamos lutando até hoje para deixar a Independência pronta. Mas o América não arrecada no Independência, não arrecada na Arena do Jacaré. Então, eu tenho que arrecadar em patrocínio, tenho que arrecadar em negócios que a América faz, tenho que arrecadar com criatividade. E aí meu orçamento não me permite contratar quem eu quero, tá certo? Porque o América tem costume de pagar, tá certo? Então, eu não sei... Dá um calote. E não calote ninguém. Então, o que acontece? Eu não consigo contratar. Então, eu estou no mercado em desigualdade com quem tem um orçamento. O orçamento do São Paulo é 240 milhões. O orçamento do Corinthians é 200 e poucos milhões. Então, eu tenho que fazer mais com menos, tá certo? Então, aí é que eu acho que nós estamos começando agora, e esse programa vai ser o pontapé, a nossa equipe de marketing, nós vamos começar um processo de convencimento, de explicar, gente, que não se consegue sair do zero e chegar no 100 em 2 anos e 4 meses, não. Nós estamos na primeira divisão e estamos disputando um campeonato com 8 times, 7 times. Eu não tenho condição de competir com os outros, ainda não. Posso até competir se Deus ajudar, nós demos sorte e tal, mas financeiramente, para contratar jogadores que eu tenho, porque eu falo assim, teve um jogador que jogou no América, o Fabiano, goleiro. Sim. E um dia eu estava fazendo uma palestra, belo goleiro. E ele me ligou quando o América subiu, dizendo para me dar os parabéns. Ele ligou, Marcos Paulo ligou, Pintado ligou, Ricardo ligou, Estevão ligou, Denis ligou, todos os jogadores que passaram pelo América, e isso é uma coisa que nós temos que resgatar, esse passado recente, Milagres, Luiz Carlos Marins, todo mundo ficou louco quando o América subiu. Eu devo ter recebido uns 20 telefonemas de jogadores que trabalharam comigo para dar os parabéns. Mas o que a gente tem de dificuldade? A dificuldade é que você vai competir, assim, o jogo fácil é o Bahia, é o Ceará, é o São Paulo, no Morumbi, Então, nós temos que fazer um grupo e fazer um time que tenha condição de enfrentar isso de igual para igual, como o futebol hoje está nivelado. Você consegue fazer isso se você estiver organizado certinho. Se eu não posso fazer grandes loucuras e não ter como arcar, porque aí eu vou desequilibrar o time de novo. Agora, que nós precisamos de dar um upgrade no time. Nós começamos esse ano com 3 contratações. Contratamos um goleiro, que é muito bom. O Neneca é um belo goleiro. O Anderson é um jogador de nível muito bom. O Thiago Carleta é um jogador que é uma aposta, um jogador que eu assisti, inclusive ele jogando a Copa São Paulo contra o América em 2008, aquele jogo que nós perdemos de 3-0. Ele foi uma das grandes figuras daquele jogo. Jogava o Ganso, jogava o Alemão, jogava vários jogadores que estão no time do Santos de hoje. E o América precisa ainda de contratar, mas é desigual. Então a torcida tem que entender. Tem o Amaral também. Tem o Amaral e tem outros que vão vir. Depois vocês me perguntam, eu vou falar um pouquinho sobre isso. Não vou falar direto, não. O que acontece? Nós temos que consolidar o América com mais 1, 2 anos na Série A, para que a gente possa fechar esse pacote das receitas. E eu não consegui isso ainda até hoje. Eu já tentei várias vezes, porque a gente sobe rápido, porque tem competência para fazer, chega lá, falta dinheiro, falta isso, falta aquilo, o juiz rouba. É uma luta, entendeu? Mas assim, por exemplo, agora no Campeonato Brasileiro é uma vitrine, vai ser uma permuta. Será que não vão aparecer investidores, empresas de fazer parceria? Difícil. A participação da TV, Salum, como é que está a relação à participação América? da TV. Então vamos lá, participação da TV. Essa é uma pergunta interessante, muita gente me pergunta. Eu tenho uma relação muito boa com a Globo. Nós renovamos, inclusive, o contrato do Campeonato Mineiro. Conseguimos voltar o América para ser o 3º percentual no Campeonato Mineiro, coisa que quando eu assumi era o 10º. Tá? Quando a gente dirigia, o América tinha um percentual lá em cima, e depois ele ficou desse tamanhozinho. Agora eu consegui voltar ele um pouquinho, mas se Deus quiser, nós vamos chegar onde eu quero. Nessa renovação que nós temos com a Globo, nós conversamos muito sobre essa volta do América. E aí, o Clube dos 13 detinha o direito até 2011 do campeonato. Inclusive está com dificuldade de caixa para nos pagar. Por quê?
porque os clubes adiantaram o dinheiro do Clube dos 13, eles iam contar com a renovação. Mas isso vai ser resolvido, porque senão não transmite os jogos. Então, a partir de 2012, quando deu a confusão, eu recebi um telefonema da Globo, recebi até um da Record também, querendo conversar e tudo. Mas qual que é a prioridade deles? São os times do Clube dos 13. Que é um monopólio. É um monopólio. Então, eles queriam ter o direito de fazer o que eles fizeram. Quando eles tinham os contratos da maioria dos times do Clube dos 13, o Clube dos 13 perdeu a força, eles assumiram o campeonato de novo. Então, o América não renovou em 2012. Por quê? Porque talvez eles considerem que o América é um time que tem a possibilidade de cair, ou porque não tem interesse em estudar e tal. Então, eu estou em entendimento e já falei. Se quiserem fazer um contrato agora, eu estou disposto, desde que seja um contrato que me ajude um pouco mais agora. Porque se for para esperar, eu prefiro esperar ficar na Série A, porque aí eu vou enfiar a faca mesmo, tá certo? Porque aí eles vão ter que me pagar o que eu quero. Então, isso nós estamos em negociação. Agora, os clubes que fazem parte do Clube dos 13, já negociaram 2012 para frente, já pegaram adiantamento, já tiveram recurso na mão, coisa que o América não teve. É desigual a luta. Exato. Agora, mas é um cartel, gente, isso não deveria acontecer. Mas melhorou muito, os números do América melhoraram muito. Isso que eu quero dizer, esse é o recado. Vamos ter um pouquinho de paciência. Nós perdemos para o Atlético. Nós não estamos no ponto de ainda ser um time que sai matando todo mundo e ganha todas as competições. Quais são os objetivos que o América buscou? A América buscou primeiro subir da C para B, da B para A. Conseguiu. Consolidar como uma força no Campeonato Mineiro. Manter. Conseguiu no Campeonato Mineiro ser o terceiro lugar, mas assim, longe dos outros clubes. Tranquilo, Foi fácil. Estou satisfeito? Não acho que eu não estou satisfeito. Você acha que eu não sou americano, que eu não sofri nos 2 jogos? Que eu não fiquei com a mesma raiva que o torcedor ficou? Com Mas certeza. eu tenho que ser frio para analisar o que aconteceu no jogo. Então, para o brasileiro, temos que ter um upgrade. Estamos começando a contratar. Espero que a gente consiga o objetivo da Copa Sul-Americana. Salom, só um minutinho, eu preciso de chamar um VT. Vou te dar aí uma dica de uma viagem, Salom, coisa boa, que eu tenho certeza que você vai gostar, é a viagem com o Padre Lucas. O Padre Lucas vai fazer uma viagem, me parece que em agosto, lá para o leste europeu. Polônia, República Tcheca, conhecer Praga, que é uma cidade maravilhosa, Dostoiévski, coisas, cultura e tal, é um negócio muito bacana. Então eu queria rodar o VT e quem quiser procurar o Padre Lucas, ligar para 34260069 ou www.padrelucas.com.br. O recadinho, por favor. Uma viagem inesquecível ao leste europeu. Holanda, Bélgica, Alemanha, República Tcheca, Polônia, Áustria, Hungria. Na Holanda, iremos a Amsterdã, a Arlington, do nosso bem-aventurado Padre Eustáquio. Na Bélgica, iremos a Bruxelas. Na Alemanha, visitaremos Colônia, Rio Reno, Santuário da Mãe Peregrina em Schoenstatt, Frankfurt, Leipzig, Berlim, Dresden. Na República Tcheca visitaremos Praga, a Cidade Dourada, onde está a igreja de Nossa Senhora da Vitória, do Menino Jesus de Praga. Na Polônia passaremos por Cracóvia, Coluna de Wawel, Częstochowa, o convento de Jasna Góra, da Virgem Negra, Wadowice, terra de João Paulo II. Na Áustria, visitaremos Viena, o rio Danúbio, ao som das mais belas valsas vianenses, os Alpes, a cidade de Salzburgo, do grande compositor Mozart. Na Hungria, visitaremos Budapeste. Venha com o Padre Lucas. Telefone para 3426-0069 ou então acesse meu site www.padrelucas.com.br. Venha com o Padre Lucas. Ô Bruno, você pode chamar a Natália para ir, que a Natália ficou doida com a viagem, viu? O Ronaldo tá querendo fazer uma pergunta pro
pro Salum. Vamos lá, Ronaldo. Salum, eu tenho várias perguntas, inclusive de outros americanos que me passaram mensagens, e eu quero fazê-las também, mas eu quero primeiro, uma pergunta que surgiu aqui durante o que você falou. Quando você falou em cobranças de resultado, tudo isso quer dizer que o América já adota uma administração de clube-empresa próximo disso? E se nesse vestibular do Campeonato Mineiro, esses 12 jogadores que foram relacionados como dispensados vão ficar só nisso? E se o Mauro também passou por esse vestibular e já está aprovado para a Série A? Então vamos lá. Agora é só responder a pergunta que eu já falei demais. Então, primeira coisa é a seguinte, não existe possibilidade. Eu falo assim, qualquer coisa que você faz, você tem que ter gestão, recurso, tem que ter, senão você não consegue chegar a lugar nenhum. Se você começa a trabalhar e não tem resultado, você tem que rever seu percurso. Então, a América não é um clube empresa matematicamente, porque ele ainda tem uma estrutura ainda muito frágil, ela muito baseada nas pessoas. Mas, de cabeça, logicamente que é. Tanto é que os jogadores do América, vou contar um episódio rápido. Fomos acertar o bicho do Campeonato Mineiro. Eles pediram um valor. Aí pediram para aumentar. Eu falei assim, só quando tiver entre os 3. Ah, mas e os 4 classificam? Não me interessa. Entre os 3. Se o América ficar entre os 3, eu pago o bicho. Se ficar entre os 4, o valor é irrisório. Tem que ficar entre os 3. Por quê? Eles têm que entender que nós somos muito melhores que os outros. Então, para ter retorno financeiro, tem que ficar entre os 3. Então, eles passaram o campeonato todo preocupados, porque o bicho só tinha valor quando o América estava até o 3º lugar. Isso é cobrança de resultado. Aí você me perguntou a respeito dos que saíram. Muitos dos que saíram, eu até como você, que você é um corneta bem atualizado e sei sua opinião sobre alguns jogadores, eu ia devolver a pergunta para você, mas eu não vou fazer essa maldade não. Logicamente, alguns tinham contrato para vencer e não cumpriram a missão que eles estavam aqui. Então, eu não vou citar nominalmente, mas claramente alguns falharam. França é um bom goleiro, mas falhou, perdeu a confiança da torcida. Thiago Silvio perdeu muito gol, Fabrício praticamente não jogou, ficou só machucado. O Jean, na hora que puseram responsabilidade, sentiu. Então, tem que falar isso. Agora, e Nando e Moisés? Nando e Moisés são bons jogadores, tá certo? O que adianta? O Moisés, ele é um jogador que o banco tem uma participação muito grande. E está sempre reclamando que quer jogar. Então ele pediu para, vamos deixar ele buscar o caminho dele. Ele está na reserva, não está jogando, ele acaba prejudicando o grupo ali, reclamando, insatisfeito, não funciona. O Nando é um jogador que teve muita oportunidade no Campeonato Mineiro, talvez os que mais teve. É bom jogador? É. Mas vai ser titular no Campeonato Brasileiro? Vai ser útil no Campeonato Brasileiro? Então, o menino tem 20 e poucos anos. Eu vou deixar ele lá esquentando o banco? Pra quê? Não, vamos procurar um lugar para você jogar, para ele evoluir. Ele é jogador do América. Então, a gente tem que ser muito frio. Não adianta o jogador estourar e ficar ali renovando contrato, ali encostado. Eu já mandei vários embora, China, Geórgia, chamo o jogador, faço o acordo, Ian. Então, quer dizer, são bons jogadores ali, mas não servem para jogar no padrão que eu exijo no América hoje. Eles estão abaixo desse padrão. Que, de repente, um ou outro vai estourar em algum lugar e nós vamos cometer um erro. Mas isso é o risco de quem dirige. Calculado. Eu posso errar, tá certo? Faz parte do jogo. Com relação ao Mauro, vamos falar um pouquinho em relação ao Mauro, porque eu sei que a torcida andou meio insatisfeita nesse final. O que a gente pode cobrar do Mauro? O Mauro pegou uma situação difícil, criou um grupo, criou uma base, criou uma estrutura de time, tá certo? A transição do 3-5-2 para 4-4-2, o América ainda não se ajustou totalmente, eu converso isso muito com o Mauro, tá certo? Ele gosta mais de 4-2, a gente tem que respeitar, mas tem que acabar de ajustar com as pessoas que precisam jogar. Agora, em termos de resultado, o Mauro trouxe um belo resultado para o América. O Mauro é um belo profissional, ele é muito competente, ele trabalha muito. E eu tenho muita confiança nele. E tem um bom relacionamento com o grupo? Ô Lili, todo grupo tem alguém insatisfeito, tá certo? Exatamente. O Mauro tem comando e ele é exigente. Todo mundo que tem comando é exigente, ele tem muitas pessoas que concordam e tem muitas pessoas que não concordam. E se ele sai e entra o outro, a situação não muda. Não muda. Meu estilo de treinador é o treinador que tem comando. O treinador que é amigo dos jogadores não é o meu estilo de treinador. Porque isso não funciona. O que funciona é resultado e trabalho. E o Mauro trabalha muito. E o Mauro conseguiu subir, vamos falar isso claramente, e não estou falando para agradar o Mauro.
com um time que não estava entre os 8 melhores da Série B, mas não estava entre os 4. Então,